Boa tarde. Estamos iniciando o Uniesportes desta segunda-feira, dia 16 de maio de 2016. E, logicamente, que ontem nós já repercutimos, todo mundo está repercutindo, o início do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. E esse primeiro bloco tem apoio de Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, ali na Stefano Zevanoli, lá no bairro São Vicente. E a repercussão vai continuar, pelo menos hoje ainda, até porque nós teremos a participação de Joinville, temos a participação de Chapecoense, já na Copa do Brasil nesse meio de semana. Então você está saindo de um início de competição, onde somente o Criciúma venceu, por parte dos clubes catarinenses, e a Copa do Brasil é mais um entrave, porque você tem que se desconcentrar do campeonato e concentra também na Copa do Brasil. E eu também quero mandar aqui um abraço ao Edu, que é um telespectador assíduo aqui do nosso Uniesportes e é fã número 1 do Zélio Prado e da equipe aqui, né? E ele, às vezes, quando eu encontro o Edu, ele me vê, como é que tá o Zélio? Estou sentindo saudades do Zélio. O Zélio faz falta, e realmente o Zélio faz falta. Faz falta, mas eu quero lhe comunicar, Edu, que o Zélio já está em casa, está em fase agora de fisioterapia, e ele, conversei com ele no final de semana, ele disse o seguinte, olha, me aguarde que daqui 2 semanas eu estou batendo bola com vocês aí novamente. E é isso que nós estamos esperando. A plena recuperação do Zélio Prado, para que ele possa aqui, nessa bancada, ao meu lado, começar aqui a me incomodar mais uma vez. Ele que deve estar aí torcendo para o seu Avaí. O Avaí não foi bem, mas o Zélio Prado está bem. Edu, um abraço e obrigado pelo seu carinho e obrigado pela sua audiência. E, lógico que comigo aqui, novamente, o Kaká, para nós fazermos aí repercutir o campeonato Série A e Série B, e nós já vamos agora ver os resultados e a classificação dessa primeira rodada, tanto da Série A quanto da Série B. Então nós tivemos aí no Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada começou na sexta-feira, o Vila Nova venceu o Bragantino por 3-1, o Oeste perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0, e o Tupi também em casa perdeu para a equipe do Goiás por 1-0. Jogos da sexta-feira. No jogo do sábado, nós tivemos aí Ceará e Paysandu, 2-2, Sampaio Correia 0, Vasco da Gama 4, esse aí é a paixão do Kaká. O Brasil de Pelotas venceu o Paraná por 2-0, o Londrina acabou perdendo em casa para o CRB por 1-0, o Criciúma, o único catarinense com vitória, venceu o Náutico por 1-0. O Avaí foi até lá na Bahia, enfrentar a equipe do Bahia e não se deu bem. Acabou perdendo por 2-1 e o Joinville foi enfrentar o Luverdense, empatou em 1-1. Essa é a classificação da Série B após terminada a primeira rodada. Liderando o Vasco da Gama com 3 pontos, o Vila Nova tem 3, o Brasil de Pelotas tem 3, o Bahia tem 3, o Atlético Goianiense tem 3, o CRB tem 3, o Criciúma tem 3 e o Goiás também tem 3. O pessoal que empatou, Ceará empatou, tem 1, Paysandu tem 1. E na sequência, Paysandu tem 1, Joinville também tem 1, Luverdense tem 1. E aí o pessoal que perdeu, o pessoal que não teve sucesso na primeira rodada. O Avaí está em 13ª colocação com 0, Londrina 0, Náutico 0, Oeste 0, Tupi 0, Bragantino 0, Paraná 0, Paraná já está decepcionando a sua torcida. E o Sampaio Correia também 0 na última colocação. Na Série A, tivemos a abertura do campeonato no sábado, Flamengo venceu a equipe do Sport por 1-0, Palmeiras não tomou conhecimento do Atlético Paranaense e meteu 4-0, o Atlético Mineiro venceu o Santos por 1-0. O Santos que está querendo botar time misto aí, depois vai ter que correr atrás de prejuízo como aconteceu no ano passado. O Curitiba venceu a equipe do Cruzeiro por 1-0 e o Cruzeiro agora deve apresentar o seu novo treinador, que deverá ser um português. No domingo nós tivemos aí a sequência da rodada, com Botafogo 0, São Paulo 1, Santa Cruz 4, Vitória 1, Corinthians 0, Grêmio 0, Figueirense 0, Ponte Preta 0, o América Mineiro 0, Fluminense 1 e o Internacional 0, Chapecoense 0. Chapecoense que terminou o jogo com -1 e também
o goleiro conseguiu pegar uma penalidade máxima. Após a primeira rodada, lidera o Palmeiras com 3 pontos, seguido do Santa Cruz com 3, Fluminense 3, Coritiba 3, Atlético Mineiro 3, Flamengo 3, São Paulo 3, Corinthians 1, Figueirense 1 e Internacional também 1. E na sequência, o Grêmio 1, Ponte Preta 1, Chapecoense 1, América Mineiro 0, Botafogo 0, Santos 0, Sport 0, Cruzeiro 0, Vitória 0 e o Atlético Paranaense, que foi goleado, ficou aí na última colocação com 0 pontos também. Esses aí foram os resultados do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Alguma surpresa, Cacá, negativa ou positiva? Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Eládio. Boa tarde aos amigos do Unisportes acompanhando a gente aqui. Pois é, surpresa negativa, o Atlético Paranaense, que foi finalista da Primeira Liga, perdeu por apenas 1-0 a final para o Fluminense. Campeão paranaense, goleando o Coritiba no agregado, vencendo na Arena da Baixada e também no Couto Pereira. Favoritíssimo a começar bem o Campeonato Brasileiro, tomou uma goleada de 4-0 para o Palmeiras fora de casa. O que também para o Palmeiras é uma surpresa positiva, até porque teve tempo para trabalhar depois de eliminações no Campeonato Paulista e também na Copa Libertadores. O Palmeiras teve tempo, o Cuca ajeitou o elenco, trouxe aqui, dispensou lá, montou um elenco do Palmeiras para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A e ele já disse que ele quer ser campeão brasileiro e que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Então, se a gente pode dizer em um jogo que a gente teve surpresa e também teve decepção, é Palmeiras 4 e Atlético Paranaense 0. Positivo, Palmeiras goleando e decepção, Atlético Paranaense tomando essa goleada. E ontem você participou comigo no programa aqui ontem também e você levantou uma lebre com relação ao Santos. O Santos vai ser prejudicado agora com a convocação para a Copa América. 9 rodadas. E o Santos está colocando aí já jogadores, visto esse jogo, ele colocou jogador... Esse jogador ele só teve o Gabigol, né? O Lucas Lima e o Ricardo Oliveira não jogaram. O Santos vai ter um prejuízo de 9 rodadas sem esse trio, que é trio de seleção brasileira, que vai disputar a Copa América. E o presidente do Santos, que está brigando com a CBF, o presidente do Santos sugere que a CBF pague os salários desse trio, que pague o salário do Lucas Lima, do Ricardo Oliveira e do Gabigol, que é mais ou menos R$600 mil. Então, aliviaria os cofres do Santos. O Santos já deu dispensa também, parece que o Patito Rodrigues foi dispensado, vai aliviar também os cofres do Santos, que não tem dinheiro, né? E ainda vai ter prejuízo das suas estrelas não jogarem a competição mais importante do Brasil. O Santos vai ter um grande prejuízo e, na minha opinião, uma injustiça com o Santos, que tem grandes jogadores e que vai servir a seleção brasileira. E agora vamos pegar o lado do Corinthians, que o Corinthians estreou outra em casa. decepção também. O Corinthians estreou em casa contra a equipe do Grêmio e não conseguiu sair do 0-0. A torcida já começou a pegar no pé do Tite? Pegou no pé do Tite, pegou no pé do André também, vai às Arena Corinthians, porque esse jogo também pode ser considerado uma decepção, porque a gente tem o Corinthians e o Grêmio, ambos eliminados da Libertadores, ambos fora das decisões dos seus estaduais, né? O Corinthians foi eliminado na semifinal, o Grêmio também, então se esperava muito de uma boa arrancada de Grêmio e Corinthians neste Campeonato Brasileiro, que pelo menos alguém pudesse sair com a vitória. O jogo ficou no Oxo 0-0. Outro jogo interessante também foi o Santa Cruz, que venceu por 4-1 vitória, com 2 gols do Grafite. O Santinha também arrancou muito bem. E o Santa é o campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Então o Santa Cruz vem para fazer um bom Campeonato Brasileiro, de volta à Série A, depois de passar pela terceira, pela segunda, pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Santa do Arruda, enchendo o estádio com a torcida apaixonada, está de volta à Série A e promete fazer bonito também. E você falou aí no Grafite. O Grafite, ele já estava quase querendo parar. 37 anos. Aí convidaram o Grafite para jogar. Ele disse, não, vou. Sabe que ele foi oferecido ao Vasco, né? É? O Vasco não quis, mas ele foi oferecido. Vou dar uma corridinha aí. E ele foi a sensação do campeonato regional. Foi a sensação, continua e mais uma vez ele se apresentou fazendo gols aí. Sabe quem é a outra sensação do Santa Cruz também? O Léo Moura. O Léo Moura está no Santa Cruz. Ele que esteve no meio. Já fez um bom campeonato. O Léo já fez um bom campeonato pelo Santa Cruz. Foi bicampeão do ano já, né? Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano. Saiu do Metropolitano para fazer sucesso no Nordeste. Então o Léo Moura e o Grafite, jogadores experientes, veteranos, com boas atuações aí no Campeonato Brasileiro, nos estaduais, nos regionais, enfim. E a participação dos catarinenses na Série A? O empate do Figueirense 2-0, e o né? empate da Chapecoense.
o empate do Figueirense não foi um bom resultado. Não foi péssimo porque o Figueirense não perdeu, mas contra a Ponte Preta, que é um adversário contra o rebaixamento, o Figueirense tinha que ter vencido para arrancar com tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Então foi um resultado regular, o empate 0-0 com a Ponte Preta. Não perdeu e isso foi importante. Já a Chapecoense, que jogou fora de casa, no Beira-Rio, contra o Internacional, aí sim foi um bom resultado 0-0. Até porque a proposta da Chapecoense era trazer o empate de Porto Alegre e conseguiu. Claro que o Internacional era muito mais time, o Argel pilhado, querendo buscar o resultado. A arbitragem acabou atrapalhando muito a Chapecoense teve um jogador expulso, o Argel mexeu no time, deu aquela pilhada, o time do Internacional teve um pênalti, o Danilo com méritos pegou o pênalti, na sequência fez outro milagre, então assim, a Chapecoense suportou muito bem a pressão, é uma pedra no sapato dos gaúchos. E a Chapecoense mostrou que é time de Série A novamente, conseguiu um bom resultado e arrancou com o pé direito. Só que esse empate só vai servir se vencer o América Mineiro na Arena Condá no próximo final de semana. E um detalhe, essa primeira rodada, no meu ponto de vista, criou-se um espelho para os treinadores que estão com os times pensando, porque fazendo dentro de campo não estão pensando em decidir o título. Você colocou ali o Palmeiras como concorrente, tem aí Corinthians, tem vários times aí, São Paulo, tem vários times aí que estão pensando em ser concorrentes à conquista do título. Do caso do São Paulo, do Atlético Mineiro, tudo depende de quarta-feira, né? Porque quem passar vai abrir mão do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o final da Libertadores. Eu acho que o São Paulo é candidato a passar mais que o Atlético Mineiro, apesar do jogo ser no Horto. Quem ficar pelo caminho da Libertadores, aí sim briga pelo título. E são dois candidatos muito fortes, hein? O São Paulo venceu o Botafogo fora de casa, o São Paulo com o time totalmente reserva, com jogadores das categorias de base, conseguiu vencer o Botafogo, mesmo não dando relevância ao Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo, se ficar na Libertadores, ou com o término da Libertadores também, vem para brigar pelo título sim. Apesar de eu achar que o Balsa não é treinador para levar o Campeonato Brasileiro, por não conhecer a experiência do Balsa, Libertadores, mata-mata, mas o São Paulo tem time para chegar longe também. E o caso do Atlético Mineiro é a mesma coisa, só que está focado na Libertadores. É que esse espelho que eu quero chegar é um espelho de que esses times considerados favoritos ou mapeados para conquistar o título, eles vão ter uma dificuldade muito grande, porque quando jogar em casa, o pessoal não vai abrir. O pessoal vai se fechar. Aconteceu ontem com o Chapecoense, aconteceu com o Grêmio, então os times não estão querendo se abrir, não estão querendo sair para o jogo. Tanto é que a gente teve poucos gols, né? Uma média de 1,4 gols. Apesar de 2 goleadas, né? A média foi muito baixa. Então os treinadores vão ter que criar mecanismos para sair dessa retranca, desse jogo murrinhento que é, quando o adversário não quer, quando um não quer jogar, fica difícil para o outro jogar. Você tem que criar uma estratégia de jogo, o que, lamentavelmente, a grande maioria dos nossos treinadores não tem essa visão de como surpreender esse tipo de marcação, como fazer para atrair o adversário, tirar ele desse circuito de marcação, e nós vamos ver muitos jogos nessa visão, muitos jogos truncados, difíceis. É lógico, quando for jogar um time que está mapeado para o título, com um time que está mapeado para baixo, ele vai atropelar. Ele vai atropelar, porque ele, se está mapeado para baixo, ele já não tem a qualificação para brigar, para tentar surpreender, num contra-ataque, numa outra jogada. Ele vai simplesmente ser sparring. Ele vai se defender, se der, termina 0-0. Porque para ganhar é muito difícil. E nós tivemos 3 0-0, né? O Inter foi vaiado pela torcida, o Corinthians foi vaiado pela torcida, o Tite falou que o time estava muito previsível e que não é para a torcida vaiar, só que o Tite já é cobrado também, teve 2 eliminações, a pressão do Campeonato Brasileiro é muito grande. E outra surpresa positiva também foi o Fluminense, né? Com o dedo do Leverkusen, o Fred goleador venceu por 1-0 o América Mineiro lá no Independência. Fluminense pode-se dizer sim que vai brigar pelas cabeças também, porque tem um bom elenco e tem um grande treinador, que é o Leverkusen. Então o Fluminense é uma surpresa. Até o próprio Flamengo também, que venceu, e o Muricy está começando a dar jeito, já ressuscitou o Everton, o futebol do Everton, já está dando outra cara para o time, mas o Guerreiro também foi vaiado, o Guerreiro tem que começar a jogar bola e fazer gol, hein? A situação do Flamengo ainda é uma dúvida, mas eu acho que pode brigar pelo G4 sim. Então estamos terminando esse primeiro bloco.
E no segundo bloco vamos analisar aí a participação dos nossos clubes na Série B do Campeonato Brasileiro, onde somente o Criciúma foi o grande vencedor nesta primeira rodada. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, com uma grande variedade de carnes e saladas. E como falando em salada, foi uma salada de frutas aqui, os nossos times aqui. O Avaí perdeu, o Joinville empatou e somente o Criciúma ganhou. Vamos começar aí pelo Avaí, que foi o time que perdeu, porque um ganhou e o outro empatou. O que você analisa do Avaí nessa derrota para o Bahia? Estava dentro dos planos, estava, né? Resultado normal, o Bahia era para ter goleado o Avaí, o time do Avaí ainda é muito fraco. O Jânio comentou a expulsão do alemão, né, que foi muito imprudente na jogada, 15 minutos de jogo, o alemão expulso. Então o time do Avaí é muito limitado, é fraco tecnicamente. E o Bahia, que é favorito a subir e talvez até ser campeão da Série B, venceu por apenas 2-1 o Avaí. Então, um resultado até não bom, né? Porque derrota não é bom, mas aceitável, porque não foi uma goleada. O Avaí tem que melhorar muito, o Silas vai ter um grande trabalho, vai ter que estudar muito o time do Avaí para poder fazer esse time pelo menos permanecer na Série B, o que já é uma tarefa muito difícil. O Bahia é candidato a subir, a ser campeão da Série B, então o Avaí perder para o Bahia lá na Fonte Nova, completamente normal e aceitável. Quer dizer que você fala que o Bahia é candidato ao título da Série B e o Vasco? Não, é um dos candidatos, né? Porque o Vasco já está na ponta lá, o Vasco já está na ponta. O que também não quer dizer nada também, ser campeão. O importante é subir, né? O que a gente quer é a Copa do Brasil, hein? Vamos buscar a Copa do Brasil, já pensou? Tá, e esse resultado do Joinville fora de casa, o empate contra o Luverdense, pode se comemorar o empate ou poderia se vencer? Mas empatou com quem também, né? Empatou com o Luverdense, que é candidato a rebaixamento, a ficar na segunda divisão. Então o Joinville tinha que ser mais corajoso e talvez até buscar a vitória. Saiu perdendo, poucos minutos conseguiu o empate e se contentou com o empate. Então o Joinville não foi um resultado maravilhoso, mas começar com o empate fora de casa até é aceitável também. Mas contra o Luverdense e estreando no Campeonato Brasileiro, eu acho que foi pouco. O Joinville poderia ter conseguido um resultado melhor. E o Criciúma, ele tem uma vitória em cima do Náutico. Aí, perfeito, né? Em casa, lógico, tem que fazer o dever de casa. Eu sempre digo que quando se pega uma tabela do campeonato, você analisa as possibilidades das vitórias dentro de casa. E, Ládio, eu também posso dizer com tranquilidade que o Náutico é candidato a subir, talvez até ser campeão da Série B. Então o Criciúma venceu o Náutico em casa do Heriberto Rilse, foi um excelente resultado. 1-0, né, básico, parece que o gol estava ilegal, né, o Jânio Flávio trouxe ontem pra gente, mas conseguiu a vitória, foi mais time, foi mais eficiente. O Náutico assustou, mas o Criciúma conseguiu segurar o resultado de 1-0, que foi muito bom para o Tigre. Aí agora nós temos que passar agora, já vamos antecipar um pouquinho mais aqui, é que nós temos aí agora a participação dos nossos clubes, menos o Figueirense, mas a Chapecoense e o Joinville, tem sequência na Copa do Brasil. E jogam, o Joinville joga amanhã, terça-feira, e a Chapecoense joga na quarta-feira. Isso vai refletir, vai mudar, vai deixar com que a Chapecoense tire o foco para a segunda rodada? Eu acho que o Joinville já é dado como eliminado, perdeu em casa para o Ceará, né? Ele perdeu em casa para o Ceará 1-0. Então, jogar lá no Castelão em Fortaleza... Vai ter que fazer 2. Teria que fazer 2 ou 1-0 para levar para os pênaltis, né? 2-1 classifica o Jex, o Jex venceu por 2-1, mas é muito difícil. São 2 times de Série B que devem brigar também pelo acesso, sonhar pelo menos, né? Porque o Joinville e o Ceará não tem os melhores times da competição, mas eu acho muito difícil para o Joinville. A eliminação não vai pesar tanto. A gente já viu o Criciúma cair, a gente já viu o Avaí cair, então o Santa Catarina está muito mal, está muito fraca na Copa do Brasil. Chapecoense e Figueirense, sim, estão mais fortes e mais determinadas a chegar mais longe. O Jex, se cair, eu acho que nem abala. Claro, é uma eliminação, mas vai ter tempo para focar no Campeonato Brasileiro. Agora, a Chapecoense, se não passar da Copa do Brasil, aí eu acho que pode balançar sim, porque
o adversário é o Paraná Clube, time de Série B, e a decisão é na Arena Condá, né? Então, 1-0 classifica a Chape, deve passar sim, e se não passar, aí pode abalar, porque o Campeonato Brasileiro é difícil, e você cair na Copa do Brasil precocemente também pode abalar estruturas da Chapecoense. O Maranhão, que é jogador da Chapecoense, pode estar a caminho do Fluminense, a gente deu informação ontem, está cada vez mais próximo, então a Chapecoense vai perder um meia, né? E o Paraná, ele acabou não começando bem, tomou um goleada. Perdeu por 2-0 para o Brasil de Pelotas, né? Então ele não é o adversário que possa bater e segurar a Chapecoense lá na Arena Condá, né? A Chapecoense ganhou do River Plate na Arena Condá, então é favorito assim, deve passar. E um outro, aí são 2 brasileiros que também estão programados para quarta-feira, que é a partida de volta da Libertadores, envolvendo o Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser em Minas, contra o São Paulo. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0 e agora vai ter que brigar para ver quem passa. Aqui nós já tivemos outros programas anteriores e que você apostava suas fichas no São Paulo. Continuas apostando suas fichas no São Paulo ainda? Apesar de jogo ser no Horto e que caiu no Horto tá morto, eu sou mais São Paulo, sou mais Edgardo Balsa. Paulo Henrique Ganso está jogando fino da bola, Caleri está fazendo gol adoidado. O problema é o Denis, né? Mas o Balsa sabe se defender muito bem e eu acho que o Edgardo Balsa consegue segurar talvez até um 0-0, quem sabe 1-1 lá no poderoso Independência, né? É o confronto de Libertadores que a gente teve recentemente em 2013, o Atlético Mineiro eliminando o São Paulo e sendo campeão. Então o São Paulo é um adversário forte, o Atlético Mineiro é um adversário forte, camisas que pesam na Libertadores, times que gostam de jogar na Libertadores. Tem o Edgardo Balsa, treinador do São Paulo, e o Diego Aguirre, treinador do Atlético Mineiro, que conhecem muito bem a Liberta e jogadores com muita qualidade. Eu citei os jogadores do São Paulo, eu cito também o Lucas Prato, do time do Atlético Mineiro. O Vitor, para mim, é um grande goleiro, é o São Vitor, né, do Atlético Mineiro. Então, a promessa de um grande jogo, diferente de como foi na semana passada, até porque o Atlético Mineiro tem que buscar o resultado. Não vai ficar aquela retranca aí de 0-0 tá bom, empate tá bom, não. Porque o Atlético precisa vencer. E a gente já viu que no Eu Acredito, lá no Horto, lá no Independência, o Atlético é muito forte, consegue fazer os resultados que precisa para avançar nas próximas competições. Como nós tivemos aí nessa primeira rodada, não muitos, mas alguns lances duvidosos, lances que deixaram torcedores chateados. Hoje eu estava vendo umas matérias e entre as matérias que eu li, existe um desejo da CBF em colocar o recurso eletrônico já neste ano, no mês de agosto. Só que a FIFA tinha determinado que somente no ano de 2017 é que seria implantado esse sistema. Mas estão indo agora, se eu não me engano, para a Holanda, que tem um congresso lá e estão discutindo esse mecanismo, e segundo a CBF e o Departamento de Arbitragem da CBF, eles dizem que já estão prontos para, em agosto, colocar em prática em alguns estádios. O que eles vão fazer, eu não sei. Eu só sei que deve ser uma boa. Eu sempre torci para que os nossos velhinhos lá da International Board, porque eles bloqueavam tudo. Tem que mudar isso, não pode. Tem que mudar aquilo, não pode. Tem que mudar aquilo, não pode. Então eles sempre bloquearam. E agora com a mudança na direção da CBF, e já foi aventado e já existe essa possibilidade clara de que em 2017 será implantado no futebol mundial o recurso eletrônico para tirar aquelas dúvidas. Eu não sei se em todas as competições, tem que ser, se passar a ser regra, vai ter que ser em todas as competições, vai ser mais um custozinho para todos os clubes. Mas eu acho que está na hora de você não ser prejudicado por um erro de arbitragem. E tem um recurso eletrônico que pode salvar, que pode resolver o problema. Eu acho que seria uma grande oportunidade de nós termos aí o futebol passado a limpo. Não tem dúvida de árbitro, não tem dúvida de goleiro, não tem dúvida de zagueiro, não tem dúvida de ninguém, porque a dúvida vai ser decidida ali no recurso eletrônico. O que você acha do recurso eletrônico? Você é a favor ou é contra? Eu acho válido, mas como você falou muito bem, né? Não pode ser em alguns estádios, não pode ser em algumas competições. Se é para catar, tem que ser 100%, né? Ou pelo menos atender os times da Série A, né? Atender o Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil, que são os torneios mais importantes do Brasil, né? Eu acho válido sim, o futebol está muito caro, então se é para melhorar e para ser justo, é válido sim, eu sou a favor. E até porque nós já temos hoje, tá? Com a nossa televisão,
é uma das melhores do mundo, em termos de transmissão esportiva. Uma das melhores do mundo. E você vê que os recursos que eles têm hoje para apresentar os jogos que todos nós assistimos, eles nos dão a clareza de que foi ou não foi. Nós temos certeza, após você fazer os ângulos necessários, que são colocados à vista de todo mundo, então você tem a certeza que realmente o árbitro acertou ou o árbitro errou. Então isso eu acho que ele dá uma conotação. Aí eu só faço uma pergunta. Os campeonatos regionais vão ter essa condição? Vou dar um exemplo aqui, o Porto, lá em Porto União, o Tubarão, lá em Tubarão. Aqui, nós teremos aí o Camilo Mussi, teremos o Estado Dr. Giluz. No recurso da televisão, a televisão faz. Eu não sei se esse recurso vai ser aproveitado já a própria emissora que está transmitindo, se vai ser umas peças diferenciadas. Tudo isso aí nós vamos ter que discutir, ter que ver. O mais importante é que nós teremos esse recurso eletrônico e vamos tentar antecipar. Talvez você acredita que a CBF quer sair na frente para depois dizer o seguinte: o primeiro lugar no mundo que se fez o recurso eletrônico no futebol profissional foi no Brasil? Tu acha que eles querem essa marca? Por isso que eles querem começar agora em agosto? Queria, até pode ser, né? Mas o problema é o dinheiro para investir tudo isso, porque o Brasil é um continente, né? Aí, como você falou, e vai atender os regionais, vai atender de norte a sul do país, vai ser muito caro, né? Não, mas eu digo o seguinte, porque a ideia da CBF é pedir a permissão para a FIFA autorizar ela fazer esse experimento. Ela deve fazer, evidentemente, na Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai fazer em todos os jogos. O que vai se fazer naqueles jogos que tem televisionamento, se eles vão aproveitar o equipamento, ou se eles vão colocar o equipamento deles, CBF, ou Federação Catarinense, ou qualquer tipo de entidade, que vai colocar esses equipamentos para poder fazer esses recursos. Então, eu acho que não vai ser em todos os jogos. Agora, em 2016. Agora, em 2017, tudo pode acontecer. Inclusive o Profut, que todo mundo ainda não está acreditando. E quem está desconfiando, quem não está acreditando, o Profut termina o prazo de adesão no dia 31 de julho. Dia 31 de julho, quem tiver dívidas com o governo, lá, dívidas do INSS, Fundo de Garantia e outros babados mais, vão procurar, porque a partir do dia 31 de julho, quem não fizer vai ter reduzidas oportunidades, vai voltar lá a ter só 60 vezes para pagar o seu débito, porque eles estão querendo dinheiro, estão querendo pegar. Agora eu quero ver se eles têm peito para... porque se você não tiver a ICND, você cai para a divisão seguinte. Então, eles vão ter peito de tirar um time da Série A e botar na Série B? Tudo pode acontecer, né? Mas eu acho muito difícil acontecer esse lance de rebaixamento aí. Mas dívida tem que ser pago e o governo, com o Profut, está tentando ajudar os clubes a pagar realmente as dívidas. Tá bom, então com esse assunto, com aí nós terminamos... Só uma curiosidade, Eladio, nós tivemos uma mudança na regra, né? Agora o primeiro passe pode ser para trás, né? E nós tivemos isso aí no final de semana, a mudança na regra. Que na saída de bola sempre teria que ser para frente, agora pode tocar para trás. Então estamos encerrando esse programa de segunda-feira e amanhã estaremos de volta já com Anacleto falando sobre o esporte amador de Itajaí. Um abraço e até amanhã. Um abraço.